A guerra cultural, ou como o ex-deputado e jurista Aldo Arantes prefere denominar luta ideológica, tem sido o cimento que propiciou um fato surpreendente e, por enquanto, o fato decisivo da política no século XXI. O fato concreto de que a extrema-direita transnacional chegou ao poder através do voto em eleições livres e democráticas. Como compreendê-lo? Eu proponho, então, uma definição de guerra cultural. A guerra cultural é uma máquina discursiva que, partindo de notícias falsas e teorias conspiratórias, produz sem cessar narrativas polarizadoras cuja finalidade é gerar inimigos imaginários em série, e esses inimigos imaginários em série mantêm as massas digitais permanentemente mobilizadas por meio da retórica do ódio. É isso a guerra cultural. É isso que nós precisamos compreender. A guerra cultural não é um fenômeno brasileiro, ela ocorre de forma transnacional e ela é absolutamente decisiva para que a extrema-direita tenha chegado ao poder através do voto em todo o mundo. É possível encontrar elementos comuns nas estratégias digitais de Donald Trump, de Jair Messias Bolsonaro, de Duterte, de Orbán, de Duda. É o mesmo modelo que é empregado com diferenças locais, mas a estrutura é muito similar. Isso quer dizer que há um projeto por trás da guerra cultural. No Brasil, esse projeto pode ser definido de maneira bastante sintética e brutal. O projeto da guerra cultural no Brasil é obter bolsonarismo sem Bolsonaro. No momento, e é muito adequado que se diga isso nesse contexto do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, o modelo que se busca impor é o modelo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro seria o modelo perfeito de bolsonarismo sem Bolsonaro. No plano mundial, o que se percebe de maneira bastante clara é que o que a guerra cultural deseja, nós podemos dizê-lo recorrendo a uma experiência recente da América Latina como advertência, mas também como esperança, seria o modelo do pinochetismo com voto, modelo perverso que pretende impor um neoliberalismo absolutamente selvagem, mas de maneira paradoxal, não através de uma ditadura sangrenta, mas através do voto, pela subversão das instituições democráticas por dentro e pela cooptação de massas digitais por meio da guerra cultural. O poder deste projeto é muito claro, porque ele chegou ao poder em todo o mundo por meio precisamente da guerra cultural. Há, no entanto, um paradoxo. E esse paradoxo pode ser explorado. Pode ser explorado, sobretudo, neste ano de 2022. O paradoxo eu formularia da seguinte forma. A guerra cultural, pela sua característica de criação contínua de narrativas polarizadoras, a guerra cultural é uma máquina eleitoral muito poderosa. Porque num período eleitoral, que é uma espécie de carnaval da política, isto é, tem data para começar e data, sobretudo, para terminar, no período eleitoral, a guerra cultural da extrema-direita é uma máquina de difícil enfrentamento, porque ela produz continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base em notícias falsas e teorias conspiratórias, uma máquina discursiva que produz um alto grau de polarização, e polarização no universo digital é igual a engajamento. A guerra cultural é uma potente máquina eleitoral e é a razão principal da vitória da extrema-direita em todo o mundo. Agora surge o paradoxo. Ao mesmo tempo, e esse paradoxo no Brasil, ele chegou ao seu paroxismo. Ao mesmo tempo, a guerra cultural, precisamente porque se baseia em notícias falsas e teorias conspiratórias para gerar uma radicalização polarizadora constante, de modo a aumentar sempre o engajamento das massas digitais, a guerra cultural não é capaz de gerir a complexidade da máquina pública. A guerra cultural conduz necessariamente ao caos administrativo e ao fracasso econômico que vivemos hoje no Brasil. Esse paradoxo, se bem aproveitado, ele fornece uma estratégia muito importante, especialmente para o ano de 2022. Eu concluirei delineando em uma frase essa possível estratégia. Mas eu quero chamar atenção para um fato. É uma hipótese nova, que me parece que, se ela fizer algum sentido, se, como dizia Lévi-Strauss dos mitos, se essa hipótese for boa para pensar, já é suficiente. Nós precisamos compreender, de maneira definitiva, que o que está acontecendo no mundo hoje é uma afinidade estrutural não planejada, mas por isso mesmo mais forte,
entre traços do universo digital e a visão do mundo da extrema-direita. Eu explico em 3 pontos brevemente. O universo digital ele só é capaz de operar através da lógica algorítmica. Compreende-se, não há aqui um valor moral. Dada a complexidade contínua, a vertigem de dados ininterrupto, o fluxo de informações do universo digital, o campo amplo de relações que são estabelecidas o tempo todo, a cada minuto, a cada segundo, no interior do universo digital, a única forma de mantê-lo operativo é pela lógica algorítmica, que é, sobretudo, uma dinâmica binária de exclusão. 0, 1, sim, não. Somente por isso é possível dar conta da vertigem dos dados. É possível dar conta da vertigem dos dados porque é um modelo operatório de exclusão permanente. Agora, a visão do mundo da extrema-direita é algorítmica. Eles e todos os outros não são outros sujeitos. Na belíssima expressão de Manuel Levinas, que o outro é um outro eu, uma subjetividade como a minha, mas todo outro, na visão do mundo da extrema-direita, é um resto, é um inimigo que não tem direito a existir, deve ser eliminado. Portanto, a visão do mundo da extrema-direita é binária, é algorítmica, casa-se perfeitamente com a lógica própria do universo digital. O universo digital, dada essa pluralidade de oferta o tempo todo de conteúdo, o universo digital não sobrevive sem uma rigorosa economia da atenção. Como atrair a atenção dos usuários, dos perfis de usuários, dada a quantidade ilimitada de oferta? A agressividade e o choque, no sentido de Walter Benjamin, é a lógica própria do universo digital na economia da atenção. Ora, a linguagem da extrema-direita, derivada diretamente da sua visão do mundo binária e algorítmica, é uma linguagem marcada pela radicalização polarizadora, pela violência simbólica sem limites. Como muitos dos nossos companheiros sofreram essa violência simbólica, companheiros e companheiras, e alguns tiveram que sair do país em função dessa violência. Portanto, do ponto de vista da economia da atenção, a linguagem do choque do universo digital casa-se perfeitamente com a linguagem violenta, agressiva e polarizadora da extrema-direita. Por fim, o universo digital, as plataformas, não se sustentam sem o modelo do e-commerce, do comércio digital, sem a transferência de uma parte considerável das atividades econômicas para o mundo digital. Não é casual que os homens mais ricos do planeta, neste momento, estejam diretamente envolvidos com a economia digital de uma forma ou de outra. Agora, o que a extrema-direita fez com a política se não transformá-la numa forma de monetização? A extrema-direita monetizou a ação política. Os 3 elementos se casam. Há uma afinidade profunda e estrutural entre universo digital, dinâmica algorítmica, linguagem do choque, e-commerce. Extrema-direita, visão do mundo binária, linguagem de violência simbólica, monetização da política. Essa é a razão pela qual proponho a extrema-direita tem de maneira avassaladora vencido eleições em todo o mundo. O que fazer? Ninguém sabe, ninguém tem resposta. Uma ideia. A ideia seria, em alguma medida, que nós nos apropriemos do universo digital, como a extrema-direita o fez e o faz há pelo menos 15 anos. Que nos apropriemos de todos os espaços públicos novos criados pelo universo digital. Não dispomos mais, como Jürgen Habermas pensava, de uma esfera pública burguesa, de um espaço público consolidado. Hoje, há uma pluralidade, uma miríade de espaços públicos. Nós devemos nos apropriar deles todos. Para fazê-lo, não para disputar narrativas ou reproduzir a retórica do ódio, mas... Concluo, Vanessa. Acabei de ver que a Vanessa entrou na sala. Vou concluir, Vanessa, numa homenagem a todos nós com versos deste mesmo poeta que ainda hoje não foi suficientemente reconhecido enquanto poeta. E nestes versos eu vejo uma forma, uma estratégia, a da pausa reflexiva, a de dar as mãos, a de construir uma nação solidária e fraterna. Escrevo devagar, muito devagar. Assim, é quase impossível enganar-me a respeito do que não escrevo. Essa pausa reflexiva, este poeta, que ainda hoje não foi de todo reconhecido enquanto poeta, se chama Boaventura de Souza Santos. Muito obrigado pela atenção.